Estamos aprendendo sobre Davi, um grande homem que Deus levantou no passado e nos deixou grandes e preciosas lições a serem aplicadas às nossas vidas. Podemos tirar da vida de Davi algumas lições como modelo para a nossa vida hoje? Sim, podemos, sem dúvida alguma. Estudamos o capítulo 1 de Salmos, quando ele declara sobre o homem feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E estamos agora vendo o Salmo de número 23. Salmo 23, Davi faz uma declaração contundente. Ele diz: Deus, aliás, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesse salmo, estamos aprendendo que Davi era um adorador, era um homem que louvava a Deus por aquilo que Deus faz, mas adorava por aquilo que Deus é para ele. E entre essas preciosas lições que temos aprendido, uma que nos chamou muito a atenção é a fé de Davi. Você deve estar lembrado que nós falamos aqui quando ele fez a seguinte declaração no Salmo 3, versículo de número 6. Eu não temerei 10 milhares de pessoas que se levantarem e me cercarem, ou levantarem contra mim e me cercarem. Onde estava a confiança de Davi? É claro que no Salmo 56, versículo 3, ele diz: em qualquer tempo que eu temer, hei de confiar no Senhor. Então a base da confiança, a base da fé de Davi era e é Deus. Isso fazia de Davi um herói, fazia de Davi um grande homem que podia confiar, esperar em Deus e ver os milagres acontecendo. E mais algumas coisas que nós temos visto aqui na vida de Davi nos ajuda muito. Algumas etapas da sua vida, a sua vida é terrena aqui, a sua vida humana, sua vida normal como homem, como ser humano, como pastor de ovelhas que ele era, isso nos ajuda muito. E uma delas foi a vida, a experiência vivida no dia a dia de Davi, enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai. Se lembra que ele disse para Saul que quando cuidava das ovelhas do seu pai, vinha um lobo ou um leão para atacar o rebanho e ele matava o leão ou o lobo e livrava a ovelha dos predadores? E isso ele mostrou na prática quando ele lutou com Davi, aliás, contra o Golias. Quer dizer, a praticidade da vida dele, aquela experiência de vida de Davi no deserto, lá no campo, ele trouxe para o campo espiritual e no momento necessário, no momento mais preciso, ele usou e foi muito válido para a sua vida. Ele lutou com o Golias baseado numa experiência de vida que ele teve durante o tempo que ele cuidava das ovelhas de seu pai. A segunda base da vida de fé e de confiança de Davi é a experiência de uma vida íntima, pessoal com Deus. Esta é a segunda razão, entre milhares que nós poderíamos citarmos aqui, estamos citando apenas 3 razões. Primeira razão, a vida pessoal de Davi como um homem comum, que viveu e teve muita experiência com Deus lá no deserto. E a segunda é a vida devocional que Davi teve durante o tempo que ele viveu aqui. Ele tinha uma vida muito íntima com Deus. Ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de louvor, mas ele tinha uma vida de adoração a Deus. Vamos ver isso em alguns textos bíblicos e espero que isso possa ajudar a nós que vivemos também em situações semelhantes à de Davi e no mundo que ele viveu também. Vejamos então, no Salmo 5, versículo 3, o salmista Davi declara o seguinte: pela manhã ouvirás a minha voz, ele está falando com Deus. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração. Entendemos por esse texto que Davi era um homem de
oração. Era um homem que começava sempre o seu dia falando com Deus. Era uma praticidade na vida de Davi. Quantas vezes descuidamos e falamos com todo e com todos, pegamos o telefone logo ao levantar, ligamos para um amigo, ligamos para um parente, ligamos para alguém, nada de errado. Porém, esquecemos de falar com quem de direito, com quem a gente não deveria deixar de falar, com Deus. Sim, através da oração. Davi tinha esse cuidado muito grande. Logo de manhã cedo, eu me apresentarei a ti e tu ouvirás a minha oração. Quer ver um outro texto que mostra Davi como um homem que tinha uma vida íntima, pessoal com Deus? É o Salmo 55, versículo 17. Ele declara dizendo: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e Deus ouvirá a minha voz. Davi mantinha ainda a vida de oração contínua, no mínimo 3 vezes ao dia. Quantas vezes nós oramos por dia? Oramos ao Senhor, ao Deus do céu. Quantas vezes? É claro que reclamamos muitas vezes até daquilo que Deus deixou de fazer ou fez conosco. Já vi muita gente reclamando porque Deus fez isto, ou porque Deus não fez isto e assim por diante, mas falar com Deus, como Davi fazia, é algo que nos surpreende e nos ajuda muito na vida cristã, na vida espiritual. Portanto, ele mantinha o hábito de não apenas orar, mas ele tinha horários para estar orando, 3 vezes no mínimo ao dia. Ora, quantas vezes você alimenta por dia normalmente? 3 vezes, não é isso? Café da manhã, almoço e janta. Você já experimentou algum dia ficar sem café da manhã? Até que vai. Sem o almoço? Aí é difícil. Sem janta? É impossível. Um dia inteiro sem alimentação, a menos que nós estamos passando por um problema de saúde. Davi tinha ele tinha um organismo espiritual muito sadio. O seu coração batia forte por Deus. Ele não podia deixar de, no mínimo, 3 vezes ao dia se alimentar com a presença de Deus, quer dizer, em falar com o Deus da sua salvação. Isto fazia diferença demais na vida de Davi e deve ser também uma diferença na nossa vida. Aliás, já orou ao Senhor hoje? Já falou com Deus hoje? Davi estava assim, intimamente, colado em Deus, falando com Deus, ao levantar de manhã, ao meio-dia e à noite. Mas também no Salmo 59, há um outro texto maravilhoso, o verso 16, quando Davi faz uma declaração sobre a vida íntima e pessoal que ele tinha com Deus. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. Porquanto tu foste o meu refúgio, o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Davi, além de ter o hábito de orar, de manter uma conversa íntima, pessoal, diária com Deus, ele ainda era um homem que aprendeu a louvar a Deus, cantar hinos de louvores a Deus. Oh, como é bom quando nós aprendemos isto. Você tem o hábito de reunir com a sua família em torno da mesa de refeições para se alimentar espiritualmente em um culto doméstico, ler a palavra, cantar hinos, louvar a Deus logo de manhã cedo por aquilo que Deus fez, recordando as bênçãos de Deus. Se você perceber os hinos, especialmente do cantor cristão, na sua maioria, ele é composto de louvor e adoração. Louvor por aquilo que Deus faz, adoração por aquilo que ele é. Davi tinha esta prática na sua vida. Ele selecionava os hinos que ia cantar diante de Deus. E ele declara: eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Logo de manhã cedo eu reconhecia a força e o poder do Senhor
e com alegria ele cantava a misericórdia de Deus, a compaixão despertada para com ele. Portanto, ele disse, porque tu foste o meu alto refúgio. Ele agora adora a Deus dizendo, eu faço isto porque o Senhor tem sido o meu alto refúgio, o meu ponto forte, aquele que tem me guardado nos momentos mais difíceis e cruciantes da minha vida. Davi não deixava escapar que os momentos mais difíceis da sua vida, ele se refugiava em Deus, e Deus era o seu alto refúgio, e por isso ele o adorava por aquilo que Deus era para com ele. Mas também no Salmo 92, versículos 1 e 2, nós temos um outro texto que é maravilhoso. Quando o salmista, Davi declara dizendo o seguinte, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todos os dias a tua fidelidade. Davi era um homem que tinha uma vida pessoal, íntima com Deus, um relacionamento de pai com filho e talvez muito mais ainda. Nem todos os pais têm o privilégio de ter um filho que levanta de manhã cedo, pede a bênção ao pai, dá um abraço no pai, considera o pai como seu protetor, o seu provedor, o seu herói, o seu guia, mas Deus tinha Davi como filho e que lhe dava muito prazer nesse sentido, quando ele disse que bom é louvar o Senhor e cantar o teu nome, ó Altíssimo, ó Deus das alturas. Nós perdemos muito quando não aprendemos esses hábitos na nossa vida de servir ao Senhor todos os dias, especialmente considerando-o ao levantar de manhã cedo. Imagine comigo, ao levantar da cama, você agradece a Deus por ter dormido durante uma noite, pelo poder de acordar quando milhares de pessoas não tiveram o mesmo privilégio, poder levantar quando milhares não tiveram o mesmo privilégio, de poder andar quando muitos não tiveram o mesmo privilégio, de poder ver, ouvir, sentir e lembrar. Muita gente amanheceu nesse dia que não tiveram o mesmo privilégio porque partiram para a eternidade durante a noite ou amanheceram atrofiados seus membros por causa de uma enfermidade num leito de hospital, sofrendo dores terríveis. Davi, o servo do Senhor, ele louvava a Deus por isso. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todos os dias a tua fidelidade. Deus realmente é o Deus fiel. Tem mais, Davi, além de adorar a Deus cantando, ele ainda tinha fome e sede pela presença de Deus. Nada substituía a vida ou a presença de Deus na sua vida. Vamos ver isto? Salmo 130, versículo 6, olha o que Davi declara para Deus. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Sim, o guarda que durante a noite vigiou a propriedade ou a empresa e de repente ele olha no relógio, está chegando a alva do dia e ele está ansioso para que o dia amanheça a fim de que ele vá para casa descansar. Davi fez essa comparação interessante. Senhor, a minha alma anseia por encontrar contigo, assim como o guarda anseia pelo romper da manhã, pelo sair do sol. Davi sentia-se descansado quando falava com Deus, quando orava a Deus, quando ele cantava e adorava a Deus. Portanto, ele tinha fome, sede pela presença de Deus. E isto fazia Davi um homem diferente e, segundo a análise de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas olha o Salmo 143, versículo 8. Ele diz o seguinte: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã,
Pois em ti confio, faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Para Davi, Deus na sua vida era insubstituível. Nada podia substituir Davi na vida de Deus. Ele queria Deus ao deitar, ele queria Deus ao dormir, ele queria Deus ao levantar, ele queria Deus ao andar, como ele diz, ensina-me o caminho que devo seguir. Nós temos essa praticidade de manhã cedo, antes de começar a nossa tarefa, ainda que esteja na nossa agenda, ainda que tenhamos planejado a semana, o que vamos fazer naquele novo dia, mas nós temos o cuidado de pedir a Deus a direção dos nossos planos para a execução dos nossos projetos. Isso era que fazia Davi um homem totalmente diferente, segundo o coração de Deus. Porque os planos vêm do coração do homem, mas o realizar está na mão de Deus. E o próprio Davi, no Salmo 119, versículo 9, ele diz, aliás, 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No verso 9 ele diz, como purificará o homem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Portanto, ele era um homem dependente de Deus, um homem dependente da graça, da misericórdia, do amor de Deus, da presença de Deus. Por isso ele falava com Deus orando, ele louvava a Deus cantando e ele adorava a Deus reconhecendo quem Deus era. Que Deus possa nos ajudar a levarmos uma vida assim com Deus, e isso fará uma diferença muito grande na nossa vida pessoal, na vida dos nossos familiares e na vida daqueles que nos cercam. Estamos aqui para servir. Por isso, Jesus foi um homem que deixou um lastro de experiência muito grande na vida, que quando estudamos a vida de Jesus, ele não foi apenas bem-sucedido, mas ele fez dos seus seguidores, homens e mulheres, muito bem-sucedidos. Que Deus nos abençoe, que o exemplo de Davi seja o exemplo da nossa vida hoje e para sempre. Vamos orar? Vamos falar com o Deus de Davi? Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui juntos nesta manhã, neste momento, dependendo da hora que as pessoas estão me assistindo, diante do Senhor através da tua santa e bendita palavra. Rogamos que o Senhor esteja abençoando grandemente as vidas, ó Deus, nos conduzindo a termos uma vida casta, uma vida levada à obediência absoluta ao Senhor a quem nós servimos e a quem nós devemos a nossa vida, o nosso tempo, tudo aquilo que temos e somos. Abençoa as famílias, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meu forte abraço, que Deus seja insubstituível na sua vida, neste dia, como era para Davi. Que ele seja a fome e a sede espiritual da sua alma e da sua família. Forte abraço, até a próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir.